A abordagem filosófica que talvez mais tenha se aproximado de uma definição de bem e mal que seja a mais objetiva, na minha compreensão, é o utilitarismo. Nessa concepção, o que pode ser compreendido como sendo o mal? O próprio sofrimento. O próprio sofrimento é o mal. Se o mal existe, ele se realiza na forma do sofrimento. É ético lutar, agir e se empenhar para tentar diminuir o sofrimento no mundo. E também penso que não dá para classificar o sofrimento diferenciando entre útil ou inútil. Na verdade, penso que existem sofrimentos evitáveis e inevitáveis. Se são evitáveis, é um imperativo ético agir para que deixem de existir. Obviamente, um dos pontos centrais nessa reflexão diz respeito à distinção entre sofrimentos evitáveis e sofrimentos inevitáveis. E muitos sofrimentos que eram inevitáveis no passado, hoje, com os mais variados desenvolvimentos técnicos e sociais, podem ser evitados. E o que é um sofrimento evitável? É todo sofrimento cuja extinção não produz sofrimentos ainda maiores. Mas essa concepção tem seus limites. Por isso, vou postar aqui para debatermos alguns esboços sobre esse ponto, essa questão do sofrimento. Sim, obviamente a dor é um sinal de alerta, portanto esse tipo de sofrimento é geralmente útil. Contudo, de modo geral, se eu for pensar na questão do sofrimento, se for falar de sofrimento, para que serve o sofrimento, se for adotar algum extremo, eu vou escolher o extremo da inutilidade. Porque para quem sofre é geralmente inútil. O sofrimento costuma ser muito mais útil para quem faz o outro sofrer, para o opressor. Quem está oprimindo, quando impõe ou faz ameaças, ou impõe sofrimento ao outro, ele consegue a submissão daqueles que vão ser os chamados oprimidos. Portanto, o sofrimento de quem está sendo oprimido é extremamente útil para quem está oprimindo. Acho que é melhor mesmo mudar a classificação, acho melhor afirmar que existem sofrimentos evitáveis e inevitáveis, como faz, por exemplo, Peter Singer. Isso torna a fronteira mais dinâmica, pois o que é inevitável hoje, muitas vezes amanhã não deixa de ser. Esse debate começou há cerca de 4 anos no Facebook, quando eu coloquei lá uma definição que eu tinha à época do que era o mal. Então, na minha concepção na época, o mal era todo sofrimento extremo e inútil, eis o mal. Depois eu alterei essa definição para a questão de todo sofrimento extremo e tirei a questão do útil ou inútil, essa distinção entre útil e inútil. Em termos lógicos, o sofrimento na forma de dor corporal, por exemplo, é útil. Mas o paradoxo é pensar em algumas situações em que o sofrimento somente mutila ou destrói as pessoas. Vamos pegar, por exemplo, o que muitas vezes é atribuído a Nietzsche, uma frase que é atribuída muitas vezes a ele. Vamos pegar, por exemplo, aquela frase que muitas vezes é atribuída a Nietzsche. O que não mata fortalece, ou o que não mata acrescenta, coisa parecida com o que não mata engorda. Acho que é até preferível usar uma terminologia que a gente já conhecia, que todo mundo falava. Porque aí o cara cita Nietzsche, fica parecendo a coisa mais rebuscada do mundo e está falando uma coisa que todo mundo sempre falou. Mas aí a questão é a seguinte, o que não mata fortalece ou mutila, deixa sequelas. Então os extremos nesse caso me parecem péssimos, que seriam ou fazer a apologia do sofrimento, que é coisa de kardecista doido, querendo justificar tudo que é merda que existe nesse mundo, porque quando você começa a acreditar que todo o sofrimento, tudo que acontece é útil para o fortalecimento, você pode justificar com isso as maiores atrocidades da face da Terra. E o outro extremo é a apologia do não sofrer, do prazer, que em boa medida tem uma relação com o enfraquecimento. Mas a ciência está aí para ajudar a gente a melhorar essa relação custo-benefício. Como diminuir os custos, os sofrimentos e aumentar os benefícios, o fortalecimento. Em análise do comportamento, por exemplo, isso tem um nome, exposição gradual ou dessensibilização sistemática, habituação. Vamos colocar, por exemplo, o caso de alguém que tem medo de altura, e o mais eficaz é ajudá-lo a mudar de uma maneira que ele não sofra tanto. Isso está comprovado, eu falei no vídeo, aquele vídeo sobre Bolsonaro e controle aversivo. O mais eficaz é mudar pelo amor e não pela dor. É mais eficaz e seguro ir aumentando a altura aos poucos do que jogá-lo de uma vez de um avião, de paraquedas, por exemplo. E você, quando vai fazendo aos poucos, você tem tudo isso com muito menos sofrimento e de forma muito mais segura e eficaz. Porque a técnica de simplesmente jogar o sujeito de um avião, nesse caso, seria a técnica de inundação de estímulos. É uma técnica que tem muitos riscos envolvidos. Há o risco do sujeito simplesmente ficar mais sensibilizado, dele se traumatizar ainda mais. Há o risco do sujeito simplesmente ter um piripaque, desmaiar, dele simplesmente não ser capaz de alguma forma, experienciar o que está acontecendo com ele em virtude
do impacto emocional muito forte no momento. Uma pedagogia do amor é repleta de prazer e alegria e supera cientificamente uma pedagogia da dor, do medo. E um outro vídeo que fiz em 2003, não lembro qual agora, também fala do sofrimento, porém o assunto principal era a psicopatia. E nesse vídeo uma lampadinha acendeu na minha cabeça, dizendo que o sofrimento também pode tornar alguém mais sensível e empático ao sofrimento alheio. E isso talvez seja muito importante para o desenvolvimento da empatia, na formação da personalidade, do caráter. Talvez seja eticamente muito importante ou até mesmo necessário, fundamental, e é algo que eu preciso ainda estudar melhor. Porque é aquela história, quem nunca sofreu ou não sofre vai ter dificuldades para identificar o sofrimento no outro, para se sensibilizar com isso, para ter empatia, compaixão. Durante 3 anos e meio acompanhei o sofrimento atroz e absurdo de um paciente na UTI na qual eu atuo. Ele somente mexia os olhos e pedia para morrer, totalmente encarcerado em seu próprio corpo, sendo torturado dia e noite durante 3 anos e meio. Eu sentia tudo aquilo como uma indecência absurdamente revoltante e a minha questão é: quem é que se fortaleceu com o sofrimento dele? Ele é que não foi. E na minha observação cotidiana desse tipo de sofrimento, assim, sem fim, vamos dizer, é que eu sinto que muitas pessoas vão, inclusive, nessa observação, nesse contato com o sofrimento alheio, vão se dessensibilizando, o que é natural, vão se habituando, essa experiência vai se repetindo e elas vão se dessensibilizando para o sofrimento alheio. Estou falando aí no caso dos profissionais do cuidado, dos profissionais da área de saúde. Enfim, meus queridos, eu queria aqui somente tecer alguns pequenos esboços para dar início ao debate. Tá? O objetivo maior de boa parte de meus vídeos é esse, é simplesmente incitar a reflexão e incitar o debate. Espero que eu tenha, de alguma forma, incitado em vocês aí a reflexão sobre a utilidade e inutilidade do sofrimento, assim como da sua evitabilidade e inevitabilidade. Obrigado, meus amigos, por enquanto é isso. Até a próxima!